que nós vamos chegar lá. Romanos capítulo 2, eu vou ler hoje a partir do verso 1 ao 5. Diz assim as Sagradas Escrituras, Romanos 2, verso 1: Portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Coloque a mão sobre essa palavra, curva a sua cabeça. Espírito Santo, dai-nos discernimento e entendimento. Não queremos apenas a letra fria, mas queremos o espírito dessa palavra para aquecer os nossos corações e as nossas almas. Então, abre-nos, meu Deus, as comportas do reino dos céus e fala com a tua igreja da maneira que lhe agrada. Ensina, exorta
transforma por meio da tua palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Para nós entendermos esses primeiros 5 versículos, nós temos que ter uma segunda visão, a visão de quem Paulo está chamando a atenção, que no princípio é todos, mas até o final do capítulo 2 ele vai direcionar esse embate moral justamente com os judeus. O capítulo 2 é praticamente uma advertência, uma chamada de atenção dos judeus. Então, para entender esses versículos, nós temos que ter a visão de como isso se dá. Imagina que Paulo está escrevendo essa carta, ou pregando, ou lendo essa carta diante das pessoas em Roma, em praça pública, e ele está lá no capítulo 1, versículo 29. Imagina Paulo lendo essa carta para aquelas pessoas, e ele está dizendo, versículo 29: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Ou seja, Paulo falando um pecado atrás e dizendo: isso aqui é pecado, isso é passível de morte, isso não agrada a Deus, isso não é bom. E aí imagina que tem um judeu, ou vários judeus, ouvindo a pregação de Paulo e dizendo: é isso aí, Paulo, isso mesmo, está certo, eles são imorais, homossexualidade não é de Deus, é isso mesmo, prega firme mesmo, isso aí, Paulo. E Paulo pregando, versículo 31, necios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E os judeus: é isso aí, Paulo. E ele finaliza: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as... o judeu até levanta e bate palma. É isso aí, Paulo, essa é a palavra, você foi contundente. E aí Paulo abre o capítulo 2, olhando para esse que estava batendo Paulo, que estava dizendo: é isso mesmo, é assim mesmo. Paulo abre o capítulo 2, olhando para ele, dizendo assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, a quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes. Paulo estava com a metralhadora ligada, foi 21 pecados levantados por ele, e do nada ele vira e diz assim: você que julga essas pessoas, que comete esses pecados, você também se condena, porque você julga aquilo que você também faz. Olha que coisa, nós temos que pensar 2 vezes, 3 vezes, eu diria que 5 vezes se for preciso, antes de apontar o dedo para alguém. E era justamente o que os judeus mais sabiam fazer, era apontar o dedo e julgar, e condenar, e dizer: é isso mesmo, eles não seguem a lei, eles não praticam, eles não obedecem.
em praça pública, na frente de quem quer que seja, não estava nem aí. Já os judeus, em praça pública, se apresentavam como o maior santo homem de Deus, mas quando ninguém estava vendo, eles faziam até coisas piores. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da moralidade dentro da igreja, mas principalmente na nossa conduta no dia a dia, porque infelizmente, lembre-se, todos pecaram, todos pecaram. Pode ser que aqueles judeus não tinham os 21 pecados, mas um dos 21 eles tinham, e mesmo tendo, eles não se preocupavam em olhar para si, eles preferiam olhar para os outros. E hoje não tem muito disso. O irmão que olha para a vida do outro irmão, o cristão que olha para a vida do outro cristão, o crente que olha para a vida do outro crente, como quem diz: olha, a tua igreja não ensina direito, a tua igreja é da porta larga, a tua igreja é assim, a tua igreja é assada. E às vezes a mesma coisa que o outro faz lá na igreja, que ele chama de porta larga, ele na igreja, que ele chama de porta estreita, ele faz até pior. Ele faz até pior do que o outro irmão. Só que o outro irmão foi descoberto, o outro irmão foi apresentado, o outro irmão foi visto, e ele que diz: não, mas ninguém sabe o que eu estou fazendo. Às vezes está fazendo pior do que o outro. Então Paulo, ele simplesmente finaliza o capítulo 1 mostrando que quem comete tudo isso é passível de morte, mas não a morte física, mas a segunda morte, a morte espiritual. E quem julga quem faz isso, presta atenção, quem julga quem faz isso, e ainda depois escondido, ou ele acha que é escondido, ela acha que é escondido, e faz pior, é 2 vezes pior do que aquele que era passível de condenação. Compreende ou não? Vou fazer você entender. Imagine que eu sou um pastor e eu estou em adultério, e aqui eu condeno você que está em adultério. Quem você acha que é o mais miserável, pecador? Sou eu que condeno você porque você faz, ou você que faz, ou eu que faço e condeno ainda você que faz? O que você acha? A coisa está ficando feia, não está não, pessoal? Mas você fez isso. Isso aí é do diabo. Você está em pecado. Aí por trás eu faço igual ele. Fica imaginando Deus, a hipocrisia, a falsidade, o engano, a falsa moral. Compreende ou não, pessoal? Lembre-se que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Então Paulo, ele falou de forma forte a todos aqueles que eram em Roma pagãos, pecadores, homossexuais, e em Roma tinha muito. Dizem que até no império, os que governavam, muitos dos que governaram Roma, o Império Romano, eram homossexuais. E Paulo pregou forte, pregou sem medo,
dizendo: é isso aí, Paulo, tem que pregar mesmo, tem que falar a verdade, é isso mesmo. Boa, Paulo. E Paulo, pelo Espírito Santo, olha e diz: aí você faz igual, e você se torna pior, porque você está julgando o que eles fazem, sendo que você faz igual. Versículo 2 ele diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas. Olha, Paulo, imagina Paulo dizendo para esse judeu, ou para esse que julga os outros, ele diz assim: você e eu sabemos que o juízo de Deus é verdadeiro, não é igual o meu e o seu, porque o juízo do homem é falho, ou não é falho? Ah, pode ser o melhor juiz, ele não pode falhar na sentença? Pode ou não pode? Claro que pode. Agora Deus não vai falhar na sua. Então Paulo está dizendo para esses judeus que julgam e que apontam o dedo para os outros, ele está dizendo: rapaz, nós temos que tomar ciência de que Deus não julga igual julga o homem, não. Você julga segundo a sua justiça, que é falha, é a justiça de quem julga o outro fazendo igual. Deus julga com justiça e verdadeira. Em outras palavras, Paulo está lançando temor sobre o coração daqueles que apontam o dedo dos outros. Compreende ou não, pessoal? É por isso que eu tenho dificuldade, por exemplo, de ir num velório, e eu já passei por isso. Então a pessoa fala: pastor, e meu marido, meu filho, minha mãe, esses últimos tempos foi a moça jovem, meu pai está com Deus, né, pastor? Foi salvo, né, pastor? Aí vai eu dizer: não, foi para o inferno. Já pensou? Primeiro, eu não tenho esse poder de fazer isso. Compreende ou não? Segundo, eu não conheço a vida que o pai dela teve. Ah, mas eu sei, ouvi falar que ele nunca foi da igreja. Mas quem sou eu para dizer morreu e foi para o inferno? Se em algum momento ele se arrependeu, e se em algum momento ele teve temor de Deus no coração dele, e se em algum momento ele pediu misericórdia, perdão a Deus, pessoal, nós não devemos fazer o papel do acusador. Já tem o diabo que o faz. Nós temos aqui mostrar o caminho para quem está errado, que há perdão, que há arrependimento, e não ficar: é isso mesmo, esse é um miserável pecador. Não, eu já sabia que ele ia cair. Não, eu já sabia que ele estava aprontando. Não, eu já sabia que ela tinha feito isso aí, ó, mas eu não quis falar, mas eu já sabia. Isso não me cheirava bem. Não tem umas pessoas assim? Tem ou não tem? Tem ou não tem os irmãos que dizem assim: ah, eu já desconfiava. Não é os irmãos, é os irmãos. Irmão mesmo é o que ora pelo próximo. Irmão mesmo é aquele que avisa o próximo do pecado, mas não condenando ou julgando, mas dizendo: filho, filha, esse não é o caminho. A palavra de Deus mostra que o caminho é outro. Mas tem pessoas que, seja com filho, com familiar, julga como se fosse o próprio Espírito Santo. E alguns dão sentença: não, você não tem jeito, você esquece. Cuidado, o nosso juízo é falho. Compreende ou não? E mesmo quando a palavra nos mostra e nos ensina para julgar, porque ele diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Julgar segundo reta justiça não é apontar o dedo para quem quer que seja.
Julgar com reta justiça é dizer e reconhecer: isso aí não é de Deus, não é para mim. E se alguém pedir para você um conselho, você vai usar a reta justiça. Olha, segundo a palavra, isso aí não é o correto. E não dizer: não, você está perdido. Não, isso aí é de gente que, não, você esquece. Com Deus você não tem jeito. Não é o nosso papel fazer isso. Compreende ou não? Mas Paulo, ele vai subindo o tom. Versículo 3: e tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de... Olha, Paulo faz uma pergunta que não precisa de resposta. Paulo está dizendo: vem cá, você que julga esses tais pela vida que eles estão levando errado, mas você faz igual a eles, o que você pensa? Você pensa que você vai escapar do justo juiz porque você é judeu ou porque você é crente? Olha que pastor, e nisso, pessoal, é uma coisa muito presente na igreja, porque aqueles que carregam a palavra de Deus ou andam na igreja, muitos até se acham superior aos que não são, e conseguem apontar o dedo para os que não vêm, para os que não são, e não conseguem olhar que o que ele está fazendo às vezes é igual ao que o incrédulo, mas ele acha, ou ele pensa, ou no subconsciente dele, que porque ele está na igreja, ele está bem, do tipo: olha, eu pequei, mas eu estou na igreja, eu errei, mas eu estou indo buscar Deus. Ele que é o problema, porque ele não quer nada com nada. Paulo diz: pensas tu que vai escapar? O que você acha? Deus não poupou os anjos, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, Deus não poupou a primeira geração que ele criou, e Deus não poupou o próprio filho na cruz, o entregou. Você acha que Deus vai poupar porque é judeu, porque é crente? Sendo que a vida que se leva é igual ou pior do que o incrédulo, e para piorar, ainda julga o incrédulo naquilo que ele faz igual ao incrédulo. A verdade é que, se formos falar de moral, às vezes tem incrédulos que não buscam a Deus com mais moral do que quem está onde? Dentro da igreja. Compreende ou não? Tem pessoas que não buscam, não vêm, mas têm uma atitude honesta, correta. São pessoas que fazem o seu, não querem nada de ninguém, porque esses judeus que estavam lá aplaudindo Paulo na pregação eram os mesmos que devoravam a casa das viúvas. Você já ouviu falar? Eles devoravam, com pretexto de longas orações, iam para a casa das viúvas e ficavam orando, e devoravam o que tinham, e dizendo: aqui a gente está em oração, aqui a gente está buscando a Deus. Ora, não conhece Deus o coração de cada um de nós? Paulo faz uma pergunta para esses judeus: você está pensando que você vai escapar? E de fato existe esse sentimento para alguns, e por isso que tem gente que cada vez vai pecando mais. É igual o pensamento de alguns, que Paulo teve que desfazer esse pensamento, quando ele diz: ora,
superabundou a graça. Agora o que diremos? Vamos pecar cada vez mais para ter cada vez mais graça? Com a cabeça de alguns. Não, então, se aonde há pecado, a graça superabundou, então se tiver mais pecado, vai ter mais graça. Se tiver mais pecado, vai ter mais misericórdia de Deus. E Paulo diz: não, meus irmãos, aonde havia pecado e superabundou a graça, agora devemos andar em retidão. Amém, pessoal? Em caráter de homem e de mulher de Deus. Mas ele continua no verso 4 dizendo: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva hoje ao arrependimento. Duas coisas importantes que Paulo salienta aqui. Primeiro, vamos dizer três. Primeiro, o desprezo. Eles desprezavam a busca por arrependimento. Eles desprezavam a busca por conversão, porque eles achavam: nós somos judeus, o povo eleito de Deus. Deus entregou a Abraão a promessa e nós somos filhos da promessa. Então eles não viam a necessidade de se arrepender, de se entregar, de se consertar. Imagina que quando Jesus veio falando de arrependimento, eles queriam era apedrejar Jesus. Por quê? Porque eles diziam: não, arrependimento para nós não, nós somos o povo eleito. Arrependimento para esses pecadores miseráveis. Lembra o que eles fizeram com aquela mulher pega em flagrante adultério? O que eles fizeram? Eles levaram ela para Sapúrgio e disseram: aqui ó, essa mulher pecadora, o que o senhor acha que deve fazer? Porque a lei manda apedrejar até a morte. Em outras palavras, a gente cumpre a lei, essa mulher não cumpre a lei. Eu pergunto: eles cumpriam a lei? Eles cumpriam a lei? Não, porque não tem como nenhum homem cumprir. Se tivesse, Cristo não teria morrido na cruz. Mas na cabeça deles, eles não precisam de arrependimento, não. A gente é do povo de Deus eleito, escolhido, então ela é pecadora. O que faz com ela? Deus falou: olha, quem não tiver pecado, em outras palavras, quem cumpre a lei de verdade, 100%, como vocês acham que cumpre, que atire a pedra. Teve alguém para atirar a pedra? Não tem. Às vezes, olha que pastor, nós temos que se olhar no espelho, pessoal. Fique de pé um pouco. Às vezes nós temos que se olhar no espelho e lembrar quem nós somos. E principalmente lembrar de onde Deus nos, para pensar em julgar alguém, apontar o dedo para alguém, condenar alguém, acusar alguém. Lembra que Paulo disse que estou pronto para pregar o Evangelho. Para quem? Os santinhos? Os corretinhos? Para os, sabe, os que são a perfeição? Não. Paulo diz: eu estou pronto a pregar para o grego, para o bárbaro, para o judeu, para o não judeu. Eu estou pronto para pregar para todos, porque todos precisam de arrependimento. Lembra, como eu também precisei, como eu precisei da graça para abrir os meus olhos, e quando eu estava perseguindo a igreja de Cristo, o bárbaro precisa dessa graça, o judeu precisa dessa graça, o homossexual precisa dessa graça, o prostituto, a prostituta, o ladrão na cruz, todos precisam dessa graça.
Isso mostra um segundo ponto. Você tem que aprender a cuidar da sua vida com Deus. Diga, eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. A vida do outro, quem tem que cuidar é Ele. Se eu puder ajudá-lo, mostrando o caminho pelo Evangelho, farei. Se ele não quiser se arrepender, não vou me sentir fracassado, não vou me sentir um pastor sem unção, não. Como também, se ele se converter, se ele se entregar para Deus, se ele amanhã se tornar um homem de Deus, um pastor de Deus que vai ganhar mais alma do que eu não vou me engrandecer e dizer, está vendo, olha, foi a minha pregação. Não, nem 8, nem 8. A glória é dele e é tudo. Então Paulo, ele vai e começa a criar um embate com aqueles que são moralistas, mas na verdade não tem moral, não tem às vezes caráter nenhum para apontar o defeito de caráter do outro. Tanto que ele diz no verso 4 ainda, ou seja, eles desprezam a benignidade e a paciência e a longanimidade de quem? De Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus, como eu falei esses dias, Deus dá todo o tempo, longânimo. É como se Deus tivesse, sabe, uma paciência longa. É como se Deus tivesse um fôlego para aguentar e suportar aquelas afrontas longas que eles cometiam, esperando. Olha o que diz no final do verso 4: esperando Deus te leve o quê? Ou seja, a longanimidade de Deus é Deus dando um tempo maior para que aqueles que conhecem a palavra e que praticam o contrário da palavra e ainda julga os que o fazem igual a ele, Deus está dizendo, estou dando tempo para você se arrepender. Quem é pai e mãe aí? Vocês entendem isso, não entende? Menino, faz isso, menino. E você? De novo, meu filho vai fazer. E daqui a pouco 10 minutos se passa e nada. E a mãe vai buscando um fôlego, uma paciência. Menino, o senhor levantado aqui. Deus tem essa paciência com a gente, para que a gente venha se arrepender e venha se converter. É longânimo, é paciente, a fim de que haja arrependimento. Mas sabe qual é o problema? Tome a cena, versículo 5, olha o problema. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração que é impenitente. Coração impenitente é coração que não quer se arrepender, é aquela pessoa que não quer se arrepender. Eu lembrei agora das crianças de antigamente que aprontavam, os pais chegavam junto e tinha uns que era casca grossa, tinha uns que apanhavam e ainda dizia assim, não doeu, não doeu. Vocês lembram disso, pessoal? Vocês lembram? Estão ficando velhos. Não doeu. Aí a mãe vinha com mais eixo, aí vinha com força maior. Ou seja, coração impenitente. Está errado.
mas não, continua no mesmo pecado, continua no mesmo erro, continua. Sabe o que Deus diz? Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, vírgula, o que acontece? Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Está dizendo assim: olha, sabe qual é o problema? Ei, olha aqui, pastor, sabe qual é o problema? De quem está no pecado, julgando os outros no pecado, julgando os outros no pecado, e se escondendo, e julgando, e pecando cada vez mais, e pecando pior do que os outros, irmão. É que a ira ou a justiça não acontece naquela hora que ele está pecando. Porque se fosse assim, aí não ia acordar. Imagina o camarada lá traindo a mulher, cai duro. Já pensou na hora? Já pensou, pessoal? O camarada lá roubando, quando colocava a mão, caía duro. Igual antigamente era Ananias e Safira. Porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Mas como nós estamos na graça, Deus dá tempo para se arrepender. Mas como não querem se arrepender, o próprio Deus avisa: vocês estão entesourando ira para o dia da ira. Vocês estão acumulando. Eu pequei, você vê, não aconteceu nada. Está vendo? Traí a esposa, não aconteceu nada. Está vendo? Aprontei lá no negócio, está tudo indo. Estou até prosperando com a puxada de tapete que eu dei. Não aprontei uma lá que ninguém sabe, que eu até ganhei mais, estou ganhando mais agora. Agora estou indo de vento em pouco. Está vendo aí? Está tudo maravilhoso. E domingo ainda vou na igreja louvar a Deus. Por quê? Porque eu devolvo o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu estou lá presente, eu sou. Aí alguns vão dizer: eu sou cantor da igreja, eu sou um baixista, um tecladista. O outro vai dizer: não, eu sou um diácono da igreja. E Deus está dizendo: o problema é que a graça, para quem não teve verdadeiramente experiência com ela, é que a pessoa vive enganada, achando que não está acontecendo, mas o cálice está só aumentando. E vai chegar uma hora que o cálice vai. Então, o que Paulo nos dá a divisão desses primeiros 5 versículos do capítulo 2? Primeiro, não olhe para a vida dos outros, olhe para a sua. Lembre-se que você é um miserável pecador e necessita de arrependimento e perdão. Segundo, use de misericórdia para com todos, até para com os meus inimigos, pastor, até para com eles. Use de misericórdia para com todos, porque você vai precisar da misericórdia de Deus. Amém, pastor? Agora, pensando nesses 5 versículos, eu não achei uma história mais fiel ao que Paulo fala do que 2 Samuel 12. Natã, o profeta, visita Davi. 2 Samuel 12, versículo 1, diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens,
e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: olha o que Davi falou: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Repete comigo. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Filho, vamos buscar Deus. O profeta chegou como quem não quer nada e contou uma história para ele julgar. E Davi julgava as histórias do rei, do reinado dele. Ele era o juiz. Davi, julga essa causa. Que causa, profeta? É simples. Tinha um homem rico e um homem pobre. O rico recebeu uma visita e resolveu fazer um churrasco. Só que ao invés de pegar do rebanho dele cheios de ovelhas, ele decide fazer um churrasco com a ovelha do pobre, que só tinha uma. A ira de Davi já se acendeu. Olha o senso de justiça do homem. Olha o senso: não, eu sou justo, e o que esse rapaz está fazendo é injusto. E ele tomou a ovelhinha desse pobre homem. Davi falou: profeta, pode colocar aí, esse homem tem que morrer, mas antes dele morrer, ele vai devolver 4 vezes mais. Não é justo isso, pessoal? Não é justo? É justo. O problema é que a justiça do homem porque é boa para a justiça ser feita na vida dos outros, não na minha. Quando ele terminou de falar, acho que o profeta levantou, apontou o dedo assim e falou assim: então, esse homem é você. Esse homem que merece morrer é você, porque foi isso que você fez. Compreenda? Então, ao invés de apontar o dedo, julgar, era para Davi talvez dizer assim: ele. Mas vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar esse homem. Reparar ele, reparar o outro. Mas é do ser humano isso. A oração do judeu, você lembra como era? Você lembra? Ó Pai, não sou igual a esse pecador. Eu devolvo dízimo 3 vezes por dia, por semana. Eu oro, eu jejuo 3 vezes. Eu não sou igual a esse pecador. E o pecador do lado: oh meu Senhor, se propício a mim, pecador. Nem levantaram a cabeça. Jesus falou para os discípulos: quem você acha que desceu justificar? Mas os dois não é crente, os dois não oram, os dois não estão na igreja, os dois não têm a Bíblia. Mas cuidado, que às vezes o que a gente tem na igreja são pessoas imorais, querendo colocar moral.
pessoas erradas, querendo apontar o erro. Nosso papel, pessoal, é levantar o caminho, é fortalecer o fraco, é dar direção para quem está perdido. Esse é o nosso papel. E lembrar que nós precisamos de perdão. Eu preciso, você precisa. Amém? Coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus. Quem sou eu? Quem sou eu Para ser a imagem de para Deus? ser